A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, da Igreja Júbilo de Jandira. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com a classe Semeadores de Cristo. Vamos para a parte 2 da nossa lição 1, Mateus, o Evangelho do Rei, com os professores Stephanie e Ciro Valadão. Relembrando o textuário em Mateus 27:11, estava escrito assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. 2. O nascimento do rei. Jesus nasceu em Belém da Judéia, como anunciou Miqueias. Assim como Davi era de Belém, Jesus, o filho de Davi, também seria. Miqueias 5:2 está escrito assim: O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. O cumprimento da promessa. Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, Mateus expressa essa ideia com certa frequência. O objetivo do evangelista parece ser claro: provar que seus escritos estavam em consonância com os vaticínios proféticos. Ambos se cumpriam na pessoa e no reino de Jesus Cristo. Vamos ler? Mateus 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Em Mateus capítulo 2, versículos 5, 15, 17 e 23 dizem assim: Versículo 5. Eles responderam: Na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte. No versículo 15 está escrito: E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. No versículo 17. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. E no 23. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. 2.2 A primeira perseguição. Apenas Mateus descreve a visita dos magos do Oriente que foram honrar e adorar o rei dos judeus, oferecendo-lhe ouro, destacando sua realeza, incenso e mirra. Vamos ler. Mateus capítulo 2, versículo 2. Eles perguntaram: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. O alarme de Herodes teve origem no fato de o nascimento de Jesus introduzir um rival político em suas expectativas de governo. Ao menos assim pensava o soberano de Jerusalém. Em outras palavras, significa dizer que a primeira perseguição que Jesus sofreu deu-se em razão de ele ser um rei. 3. O rei é anunciado. Os reis da terra tinham arautos que anunciavam sua chegada às províncias do reino. De igual modo, como predisse Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, o rei messiânico teria um arauto, um precursor, que anunciaria e autenticaria o seu advento entre os homens. Esse homem foi João, o Batista. Nesse ponto, vale destacar que os 4 evangelistas, embora tenham relatado de maneiras distintas a vida e obra de Jesus, incluíram algum detalhe do ministério de João Batista antes de descreverem seu ministério. Isso é notável. Vamos ler. A expressão do reino dos céus não é a indicação literal de um território. Ao contrário, remete à ideia de um governo dinâmico exercido por Deus sobre os seus súditos. Foi falando a respeito desse tema que Jesus preparou o caminho para Jesus adentrar no cenário histórico. 3.1 O arauto do rei. É chegado o reino dos céus. Mateus 3, versículos 1 e 2 diz assim: Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. João Batista, como arauto, anunciava esta mensagem, enfatizando que o Rei Eterno implantaria seu reinado celestial entre os homens.
A proximidade do reino e a presença do rei confirmavam que a expectativa de uma intervenção salvadora de Deus alimentada pelos judeus durante tanto tempo estava, a partir daquele momento, disponível para todos. João Batista sempre deixou claro para os seus ouvintes que o Rei Salvador, prometido e esperado, não era ele, mas sim aquele que viria depois dele, cujas sandálias nem era digno de lavar. Vamos ler este versículo, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água, para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. 3.2 O Manifesto do Rei. Entende-se por manifesto uma declaração pública de princípios e intenções que tem por objetivo alertar sobre um problema ou fazer uma denúncia. Certamente, esta é a melhor definição para a mensagem de João Batista. Estando às margens do Jordão, o batizador declara o seguinte manifesto: a chegada do Rei Jesus, trazendo consigo o seu reino, cumpria uma dupla função. Mateus 3,12, vamos ler. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E ao mesmo tempo que impunha duas indispensáveis condições para condições para aqueles que desejassem ser participantes desse reino. Vamos ver, Mateus capítulo 3, versículos 2 e 8. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. E 8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Observe. Primeira função, recolher o trigo do celeiro. É uma referência à salvação. Segunda função, queimar a palha com fogo que nunca se apagará, é uma referência à condenação. E tem as condições: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Estes são requisitos indispensáveis para os súditos celestiais desfrutarem da salvação e tornarem-se livres da condenação. Quarto, o triunfo do rei. Triunfo sobre o pecado do mundo. A missão messiânica do Rei Jesus está explícita em cada página do Evangelho de Mateus. O auge de seu ministério não reside exclusivamente no fato dele ter vencido o pecado, mas na realidade de nós também podermos vencê-lo, por meio do pacto de sangue que Cristo firmou com a humanidade na cruz do Calvário, estabelecendo assim uma nova aliança. Vamos ler Mateus 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Triunfo sobre o reino das trevas. Mateus começa e termina seu evangelho descrevendo Jesus como rei. No relato da crucificação, o evangelista enfatiza que por sobre a cabeça do Salvador na cruz havia uma placa em que se podia ler em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os algozes do bendito Senhor pensavam tratar-se apenas de outra zombaria. No mundo espiritual, todavia, esta era uma declaração insuspeita, efetiva e fundamentada. Na cruz, o Filho de Deus venceu o reino das trevas para estabelecer entre os homens o seu reino eterno. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. E anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória.
Conclusão. A declaração de Jesus em Mateus 28:18 mostra-nos o seu triunfo como Rei universal. É-me dado todo o poder no céu e na terra. A expressão no céu e na terra denota um domínio cósmico cujos propósitos não podem ser detidos pelo império das trevas. Vamos ler Filipenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Os homens chegaram a pensar que Cristo havia morrido e seu reino fracassado, mas seu triunfo sobre o túmulo assegura-nos que o Rei está vivo e um dia voltará. Jesus é a derradeira e única esperança de Israel e da humanidade. Ele veio como Rei Salvador para voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Vamos para a nossa atividade para fixação. Pergunta: por qual razão Mateus apresentou Jesus como filho de Davi e filho de Abraão? Vamos à resposta? Mateus apresentou Jesus como filho de Davi porque ele é o rei messiânico. E como filho de Abraão porque ele é o filho da promessa. Os objetivos dessa aula. Então vamos lá. Ao término desse estudo, esperamos que vocês, irmãos e irmãs em Cristo, devam compreender que Jesus é o rei messiânico prometido no Antigo Testamento, o filho de Davi. Conhecer a maneira como Mateus apresenta o assunto, mostrando profecias e fatos. E entender que Cristo é não apenas o rei prometido a Israel, mas também de nossa vida. Esses são os subsídios para o estudo diário durante a semana. Leiam esses versículos e nós agradecemos pela atenção dos nossos irmãos e irmãs. Esperamos até a próxima aula. Deus os abençoe. Tchau!